Papo sobre a volta dos motores V8 na Fórmula 1 voltou a ganhar força e o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, falou ao site The Race detalhes sobre qual é o plano de motores para a Fórmula 1 a partir de 2031. A gente vai contar isso para vocês. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Moeno e este é o Botequim GP. E para você, homem, que gosta de se vestir bem, mas sem muita firula, sem muita estampa, sem muito colorido, acesse minimalclub.com.br e veja lá todas as peças que eles têm, camisetas de algodão egípcio, jaquetas, calças jeans, cuecas, até tênis eles têm. Eu peguei um tênis, olha, sensacional, lindíssimo, belíssimo. E essa camiseta aqui que eu tô usando, de manga comprida, olha só, ela é fina, mas, cara, eu não tô sentindo frio com ela não, e olha que tá bem frio aqui em Santa Catarina. Então entre lá, minimalclub.com.br, use o cupom BOTEQUIMGP que você ganha um desconto especial. Muito tem se falado da volta dos motores V8 na Fórmula 1, principalmente pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que é quem está fazendo mais lobby a esse favor. E hoje no site The Race saiu uma entrevista dele falando quais são os planos da FIA, juntamente com a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 também começou a perceber que esses atuais motores, eles são, primeiro, muito complexos, muito caros e que não está agradando ninguém. Ninguém está gostando desses motores, dessa dinâmica das corridas que aconteceu em 2026 por conta desses motores, é pilotos, é fãs, é todo mundo reclamando. A gente vê uma Fórmula 1 onde muitas equipes montadoras aí estão passando muita dificuldade. A gente vê a Aston Martin, a gente vê a própria Audi, a gente vê muita gente aí com muita dificuldade, a Cadillac, tudo bem, entrou agora, mas, cara, não tá legal, o grid que era muito compacto, ele se tornou muito distante e as coisas não tão legais. Então o objetivo é tornar o negócio mais sustentável e atraente. E qual que é o plano? O plano é um motor V8 padronizado, Então a FIA ela quer nomear um fabricante independente, pode ser, por exemplo, a Cosworth, por exemplo, que já em épocas anteriores, toda equipe que não tinha um motor, uma montadora de motor, tinha um motor Cosworth que era distribuído para as equipes ali, comum para as equipes poderem correr, principalmente as equipes independentes. Então, a ideia é justamente isso, pegar uma fabricante independente para fornecer esses motores V8 simples, acessíveis, de um custo não muito alto, para que as equipes aí queiram comprar, para não ficar dependendo mais das grandes montadoras, E, bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu falo isso há muito tempo, que a Fórmula 1, ela que ela ficou muito na mão das montadoras e que eu sempre fui muito contra isso, sabe? Eu acho que não tinha que ficar na mão das montadoras, tem que ficar na mão de equipes, de pessoas, equipes principalmente, que a razão de existência, a razão da sua existência é competir na Fórmula 1 e não vender carro. Então, que bom que se isso realmente for para frente, que bom que esse caminho está sendo pensado, está sendo direcionado, discutido e espero que dê certo. E aliado a isso, o objetivo da FIA é que as equipes clientes, assim, que hoje são clientes, como por exemplo a Haas ou outras equipes, que elas tenham total independência, se impedindo que essas fabricantes usem o fornecimento de motores como ferramenta de pressão política, Ou seja, por exemplo, o Ben Sulayem falou assim, abre aspas, ninguém poderá chantagear uma equipe a votar de certa forma para ter um bom motor, fecha aspas, E a gente sabe que na Fórmula 1, nos bastidores da Fórmula 1, a questão política é muito grande, muito pesada, então isso também é um problema que vai ter menos influência e mais um ponto positivo para esse plano, realmente espero que dê certo. E a ideia é o quê? Fazer motores mais leves, mais leves e seguros, A meta é reduzir o peso dos carros em cerca de 100 quilos. Pô, já pensou 100 quilos mais leve? Hoje, se não me engano, é 768. Então reduzir 100 quilos, é quilo pra caramba, Então assim, a ideia é que remover essas baterias pesadas e componentes complexos, para priorizar a segurança e também mais agilidade aí dos carros nas curvas. Provavelmente vão além da redução do peso, vão diminuir o tamanho dos carros também, o que é uma coisa muito que a gente já vem aqui falando há muito tempo, que esses carros de hoje em dia estão muito grandes, parecem uns ônibus, de tão grandes que são. Mas o elemento elétrico, ele não vai desaparecer.
Ele só vai ser drasticamente reduzido. Então hoje, esses motores eles são 50-50, acho que para 2027, né, eles vão diminuir um pouco 60-40, mas a ideia é que tenha ali a parte elétrica nesse novo modelo de motor seja em torno de 10, no máximo 15%, né? Então assim, para acabar com esse negócio, né, de ter que piloto ter que tirar o pé na reta para poupar energia, né? Então vai continuar sendo um motor híbrido, mas a combustão vai ser muito mais relevante, vai ser que vai realmente comandar ali a potência do carro. Outra coisa que também está em análise, que pode ser que volte, que é o reabastecimento, né? Porque assim, com motores mais aspirados, será preciso mais combustível e para manter o peso baixo, né? Ou seja, então assim, vão ter motores V8 com mais parte a combustão do que parte elétrica. A ideia é reduzir em 100 quilos o peso do carro. Então, não sei se vai ter combustível para tudo isso, né? Então, assim, a ideia é que eles estão estudando a volta do reabastecimento nas corridas, né? Que aí eles estão, né, avaliando custos, logística e segurança. Então, isso não é nada decidido, quer dizer, não tem nada decidido, mas eles estão. Essa é uma pauta que também está sendo discutida. Eu sei que tem muita gente que fala, né, da era do reabastecimento, porque era uma era ruim, que não tinha ultrapassagem. Cara, eu até tempos atrás eu fiz um vídeo ali, né, falando, né, das ultrapassagens, né, da era do reabastecimento. Realmente tinham menos, mas as que tinham eram muito melhores do que a troca de posições que nós temos hoje, né? Eu sou a favor da volta do reabastecimento, sempre fui, eu não reclamo não reclamo não acho que era ruim. Eu acho que você pode melhorar. É claro que você tem que fazer de tudo para ter mais ultrapassagens, mas eu acho que a questão do reabastecimento, de você ter mais opções de estratégia, eu acho bacana, mas não sei, sinceramente eu acho difícil voltar, muito por questão de segurança, né? Ou seja, é muita gente ali no pit lane, e você vai botar um combustível ali, gente manuseando combustível, não sei, eu acho muito difícil que o reabastecimento volte ali na Fórmula 1, porque eles estão, né, cada vez mais aí pensando na segurança. Estão certos, obviamente, tem que pensar em segurança. E então, não sei. Eu sou a favor de que volte. Claro, com toda a segurança do mundo. Mas minha opinião pessoal é que não deve ser, isso não deve ser aprovado. Não deve ser aprovado, porque as equipes também não querem. Mais pitstops, né? O pitstop ele é um momento tenso, decisivo, de uma corrida. Então as equipes não querem ficar numa corrida fazer dois, três pitstops por corrida. Querem fazer um ali, trocar o pneu e boa. Não querem ficar mexendo com combustível e tal, né? Então acho difícil. Mas quero saber a sua opinião sobre isso. Se você é a favor desses motores V8, se você aprova essa ideia. Se você é a favor da volta do reabastecimento, me conte aqui nos comentários. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.